Quando chegou na idade de ingressar no ensino superior, a jornalista Clara Angélica Porto pretendia seguir para alguma universidade onde ela pudesse cursar artes cênicas. Gostava do teatro, gostava da música e pretendia seguir essa carreira. Mas foi tolhida pela pressão familiar. A pressão dos pais não permitiu que ela realizasse este sonho. Casou aos 19 anos de idade, aos 20 estava nos Estados Unidos da América e pretendia novamente seguir nessa carreira, ingressar em alguma universidade norte-americana onde pudesse aprender artes cênicas, onde pudesse aprender música. Outra vez foi tolhida agora pelo marido. Clara Angélica nos conta esta história no vídeo que a gente vai ver agora. Nos fala das lembranças da sua infância e dos sonhos que tinha de futuro que não conseguiu realizar exatamente em função dos entraves familiares. Vamos ouvi-la. Era uma menina que tinha todos aqueles talentos, mas que não tinha essa consciência de ser diferente, entendeu? E tinha as amiguinhas, brincava muito, mas era um pouco solitária, porque eu era diferente das outras amiguinhas, entendeu? E tinha o estímulo, né, de mamãe e Aglaé, né, que ficavam, né, estimulando aquela coisa de criança, de menina prodígio, né? Então, existia, assim, um conflito, entendeu, Jorge? Na menina diferente, que fazia essas coisas todas, e a menina que adorava ficar no meio das outras, e quando eu fui pro GA, se maquiar, paquerar, entendeu? Meu paquera era Mário Jorge. Mas eu era tão menina, ele me achava linda e gostava, porque eu teve um concurso de um artigo, né, para escrever sobre realidade brasileira. No Ateneu, foi o colégio estadual, que na época chamava Ateneu, era aberto para as pessoas do ginásio de várias escolas, né? Então você podia participar. Eu participei e ganhei em primeiro lugar. E foi quando o Mário Jorge me descobriu, entendeu? Ficou interessado, me achou bonita. Mas eu era menina demais, não segurava a barra dele. Ele vinha para o cinema, queria segurar minha mão, eu tirava. Né? Eu fui criada assim, entendeu? Com o olho do pai, da mãe em cima. Então eu não tinha a ousadia e a liberdade das meninas de minha idade, que já namoravam, davam um beijo na boca. Eu não deixava nem pegar na minha mão, saía correndo. Eu era abestalhada, como elas me chamavam, né? Claro, é abestalhada. Apesar de... Aí por isso que eu entrei naquela onda de ficar fútil, porque eu queria me maquiar. Então aí eu aprendi a me maquiar, aí eu passei a usar a minha beleza. E foi que começou uma nova etapa da adolescência e tal. Agora, a infância é isso. Eu fui uma criança ocupada, que trabalhava. Por exemplo, quando Godofredo Diniz foi prefeito, ele era meu fã, declaradamente, por causa das coisas que Carmelita publicava minha na Cruzada. Aí eu publiquei uma matéria, Carmelita publicou uma matéria minha sobre de caráter bem social. Godofredo ficou alucinado. Aí ligou para papai, porque eram amigos, né? Que queria me conhecer. Pois, meu filho, não é que eu fui recebida com 10 anos de idade, 11, oficialmente, pelo prefeito de Aracaju, que naquela época tinha uma estatura muito maior do que hoje, né? Não tinha esse populismo, né? Pelo prefeito de Aracaju, que queria me conhecer. Foi quando ele criou a revista de Aracaju. Quando o Zé Carlos foi prefeito, teve a gentileza e o carinho de me deixar editar, fazer a revista de Aracaju que ele publicou, né? Ali foi editada por mim, porque ele sabia dessa história. Então,
ele pediu autorização a papai para publicar aquela matéria bem socialista, né? Aí papai deu autorização e minha matéria foi publicada na revista de Aracaju, de Godot. Aí, quando estourou a Revolução, né? O golpe militar, revolução não, o golpe militar, chega lá em casa um dia, um carro oficial, Godofredo Diniz. Aí papai vai abrir a porta. Godofredo, o que foi? Aí ele tem uma conversa em particular com o papai. Ele estava... Todas as revistas de Aracaju estavam sendo recolhidas porque o exército iria prejudicá-lo, né? Iria prejudicar as pessoas. E ele foi buscar os meus exemplares pessoalmente para conversar e tranquilizar papai que todas as revistas estavam sendo destruídas e que ninguém jamais saberia que tinha uma contribuição minha, e ele disse, é uma matéria de cunho social forte. Eu tinha, acho que, nessa época, uns 12, 13 anos. Eu já estava no GA. Então, quer dizer, eu era uma menina que era anjo da catedral, entendeu? Que era bonitinha e era de família tradicional, era onde eles botavam nos carros alegóricos, nas procissões e no altar, né? Nas missas solenes. Eu estudava música, eu fazia teatro, eu tinha praticamente um emprego, que era o Gato de Botas e a Rádio Cultura. Eu fazia banca de acordeon com as alunas atrasadas, que como eu tocava bem, e ganhava dinheiro, isso com 8 anos de idade, 9. Entendeu? Para quando elas chegarem para dar a lição à Aglaé, já chegarem afiadinhas, passavam por mim, eu fazia banca de acordeon e as mães me pagavam. Isso eu tinha 8 anos, 9. Quando a Aglaé passou a tocar piano num curso de férias para criança que tinha lá na CNI daqui, no SESC do bairro Industrial, a Aglaé me contratou e eu ganhei foi um mês de coisa. A Aglaé me contratou, estava nas minhas férias, era curso de férias que a Aglaé dava, ela me contratou e eu ganhei um salário mínimo, com 10 anos de idade, para tocar piano para as crianças, na hora do relaxe, na entrada da aula, na hora do relaxamento e na saída. Não era igual à vida de nenhuma outra criança, mas, ao mesmo tempo, paralelamente a essa vida, que era a minha vida principal, né? Que era a que ocupava a maior parte do meu tempo, eu brincava de noite, entendeu? De roda, estátua, bombarqueiro, e brincava de boneca, tive a fase de bonequinha de papel. Eu tinha uma vida normal, ir para a fazenda do meu tio e passar as férias todas andando de cavalo, tomando leite mugido. Eu tinha todo o meu lado criança. Agora, o ano letivo era diferente das outras crianças. Pronto. E as outras crianças me discriminavam um pouco porque os adultos viviam muito em volta de mim. Então, olha, Jorge, não foi fácil, mas eu não sentia que não era fácil porque eu não conhecia a vida de outra maneira. Eu era tão amada por papai, por mamãe. Gega era muito rigorosa, ela exigia muito de mim. Um dia ela me disse, eu já adulta, Clarinha, você sabe que eu estudei psicologia. Quando eu estava lhe treinando e lhe ensinando, se eu tivesse os conhecimentos de psicologia naquele então que tenho agora, eu jamais teria feito o que eu fiz com você. Porque você botar uma criança de 7 anos para decorar uma peça de 3 atos, onde ela participa de todas as cenas, uma criança de 8 para abrir uma peça num teatro lotado, com um monólogo de 15 minutos, botar uma criança de 10 anos para fazer Anne Frank, com aquela história que ela tinha. Disse que eu tive os pesadelos de Anne. Eu acordava de noite, aos gritos, aos berros, o papai vinha, aí me levavam para a cama deles, eu chorando. Aí eu dizia,
A Gestapo tá vindo me pegar, a Gestapo tá vindo me pegar. A história de Anne Frank é uma história altamente sensível, né? E eu tive que aprender, entendeu? O que era o judaísmo, o que eram os judeus. Eu aprendi com a mãe de Mirinha Chaperman, a mulher de seu Isaac Chaperman. Eu aprendi a cantar o hino nacional de Israel, Kolot Baleiva Penima, Nefesh Yud Sofia, entendeu? Beret Ziam Yerushalayim. E eu tocava no acordeão, que eu tocava de ouvido também, tocava no piano de ouvido esse hino, ficava cantando. Então eu aprendi muito, além de ter lido o livro sobre Anne Frank, a Gléia me levou para ver o filme, me davam coisa para ler, e ainda tive contato com a família judaica, que me falou das festas, que me falou da coisa. Então eu mergulhei tão fundo dentro da personagem que inconscientemente eu me tornei Anne Frank. Eu acordava, eu tinha os pesadelos dela, entendeu? Aí me levaram, em Aracaju não tinha psicólogo, aí apareceu um psicólogo aqui, que a Rádio Cultura trouxe, que era um psicólogo famoso no Brasil, que ele fazia grandes reuniões, aqui foi no Horto Florestal de Ibura, e a cidade inteira, todo mundo sentava no chão, entendeu? E ele fazia aqueles introduções à psicologia e falava, e ele recebeu algumas pessoas. Eu fui uma das pessoas que ele recebeu, porque meus pais e a Glaé se preocupavam, principalmente depois de Anne Frank. Aí doutor Vilhena disse, ela é ótima, ela está maravilhosa, agora vai aparecer rebeldia quando ela estiver na adolescência. Como apareceu, né? Olhe, eram os momentos, você vê, todos relacionados ao trabalho. Eram os momentos da Rádio Cultura, eram os momentos de estar no palco e brilhar no palco. Eu sempre tinha os papéis principais. E eram os momentos das brincadeiras de roda e das cirandas e das piculas, esconde-esconde, os quintais da minha casa, que eram mágicos, o quintal do lado de casa, da Rua de Laranjeiras, atravessava até a Rádio Cultura. Tinha um portão, a gente abria o portão, eu ia para a Rádio Cultura pelo quintal, abria o portão e saía lá pelos matos. Chegava cheio, às vezes, de carrapicho. Entendeu? Então eram uns quintais maravilhosos. Então esse quintal tinha um portão, né, que separava da casa, tinha um muro e um portão. E quando você abria o portão tinha um quartinho. Eu e meu irmão transformamos esse quartinho em teatro. Eu escrevia pecinhas, a gente encenava com a vizinhança, com os amigos, né? Então meus melhores momentos estão sempre associados a essas coisas. Uma vez eu escrevi uma peça quando eu tinha 12 anos, 13, 12 anos. Eu escrevi uma peça de teatro e encenei na escolinha de música com as coleguinhas. Aí, bem cara de pau, fui no Palácio Episcopal convidar Dom Távora. Repare, uma peça de menina, né? Quando eu cheguei, disse, Guega, eu convidei Dom Távora e ele disse que vem. Ela ficou morta, mas Clarinha, como é que você foi convidado? O Dom, Zé Vicente tão ocupado, ele é o arcebispo, Clarinha, mas ele é meu amigo. Ele gosta de ver o que eu faço. É a primeira peça que eu escrevo e fiz a montagem, a produção, a direção. Ela, meu Deus, para que ele não venha. Daqui a pouco, aí Dom Távora, todo de preto, com aquela faixa cardeal, me dando a mão para eu beijar o anel. Eu beijei o anel e caí no pescoço dele, enchi de beijo. Aí, que é mais Dom Távora, o senhor tão ocupado, num sábado de tarde, o senhor vim aqui ver uma peça de criança. Aí ele disse, mas sei que vai ser o melhor programa da tarde. E foi linda a peça. Eu encerrava cantando, né? Que eu adorava cantar. Cantando Que Será, Será, que tinha tido aquele filme, né? O Homem que Sabia Demais, de Hitchcock, com Doris Day.
Que será, será? Eu encerrava a peça assim, era um final feliz, né? Teve as confusões no meio, mas no fim era um final feliz, que nem a novela da Globo. Eu quero ser atriz e cantora. Era o meu projeto, que foi abortado inicialmente por meus pais e, no segundo momento, pelo meu marido. Por isso que, quando eu me separei, que vim morar aqui, eu fiz o show Alienígenas com Zenobe Alfano, depois fiz Anjo Claro, cantando só músicos sergipanos, e depois fiz Trilha Clara com Carlos Augusto Simões, que foi meu pianista e diretor musical, que foi um show bilíngue, né? Eu cantava blues, jazz e música brasileira. Porque foi o que foi abortado, né? Fui fazer pedagogia porque não tinha outra coisa para fazer. Puta da cara. Aí, segundo Ivan Valença, que uma vez escreveu sobre mim, segundo Ivan Valença, depois da repressão, que eu passei a ter minha coluna censurada, né? Eu perdi o gosto e eu fazia as festas com Pedrito Barreto, né? Festas da Glamour Girl e 10 senhoritas mais chiques de Aracaju. Aí a gente ganhava dinheiro, ganhava passagem para ir para o Rio, passear, tá entendendo? E ganhava dinheiro. E seu Tennyson Freire me dava o iate de graça, sem cobrar nada. Alencarzinho me dava a associação de graça, sem cobrar nada. E eu e Pedrito fazíamos as festas. Então, Ivan disse que eu fiquei desmotivada, né? E foi aí que abriu lugar no meu coração para me apaixonar. E aí o gringo me levou embora. Jackson Barreto se encontrou comigo na rua João Pessoa, que não era calçadão ainda, e disse: você vai casar mesmo com o voluntário da paz? Eu disse: vou, está marcado. Você sabe que ele é da CI, que os voluntários da paz são da CI. Eu digo: olha, pode até ser que tenha algum lá dentro, o chefe, o diretor, algum, mas ele não é, Jackson, e isso eu lhe garanto. Se você casar com ele, eu não posso mais falar com você. Aí eu tentei dar um abraço nele, ele saiu caminhando, saiu assim, tipo de mal. E passamos anos sem nos ver, porque eu casei com um cara que podia ser da CIA. Era um filhinho de família anglo-saxônica de Harvard, entendeu? Upper middle class, como se chama lá, né? Família tradicional, rica. Eu não sabia disso, né? Quando a gente se apaixonou, mas era isso.